Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, México, e os irmãos ali, com o nosso irmão reverendo Epifânio Lopes, e todos os que se encontram lá, já que hoje é feriado, lá e alguns países, pois todos também os que estão reunidos hoje, segunda-feira, 20 de novembro deste ano 2023, uma saudação para todos também, nos diferentes países onde também estão reunidos. Podem sentar se estão em pé. Neste tempo final, Deus está realizando a obra que Ele prometeu e que foi profetizada pelo reverendo William Branham e pelo nosso irmão William Souto Santiago, o qual estava nos mostrando o que seria o final do cumprimento da dispensação da graça quando entrasse o último escolhido, onde Deus estaria fechando a porta da dispensação da graça e estaria se realizando esse começo de uma nova etapa sob o novo ministério em uma grande carpa catedral. Vejam na mensagem Tempo de Espera e de Trabalho que foi pregado em sábado 24 de julho de 2006. Em São Paulo, Brasil, nos diz nosso irmão William ali, numa porção aqui diz, e quando se completar o número dessa era ou etapa da igreja, então não se esperará mais a pessoa digna para tomar o livro selado com 7 selos. Ou seja, vejam que até que se completasse a igreja, esse livro não tinha sido tomado ainda, nem no tempo do irmão Branham, nem no tempo do nosso irmão William, o qual se encontra na destra de Deus. E depois o abrirá, e depois trará a terra em sua obra de reclamação, e o entregará a um homem, e virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os filhos do rei, os quais estão escritos nesse livro, no livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. E então se entrará uma etapa onde o poder de Deus manifestado em sua igreja e através da sua igreja, sob o ministério do último dia, não terá limitações. Recordem-se o ministério de Moisés e Elias. É o ministério do anjo do Senhor no meio da sua igreja operando, o Espírito Santo, o ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Somente esse instrumento é quem tem e estará falando, profetizando as coisas que serão na grande tribulação e estará também falando e ensinando e dando a fé de rapto a todos os escolhidos de Deus, a essa noiva que está pronta para ser raptada, ou seja, que ele vem trazendo tudo o que foi falado dele, o que foi falado do que seria depois de que se completasse a igreja, se fecharia a porta da dispensação da graça e se começaria nessa dispensação do reino, onde estaria Deus operando esse ministério, o ministério das duas oliveiras, o de Moisés, o de Elias e o de Jesus. E é o único instrumento na terra que está dando à sua igreja noiva essa fé de rapto. E nenhum outro homem na terra pode dizer que tem esse ministério, porque somente um é com o qual Deus operou em tempos passados e está operando neste tempo final. Deus não opera com muitos. Ele opera por um só homem, um indivíduo. Em cada era e em cada dispensação. Se abre um olho e depois se fecha esse olho, ou seja, Deus o leva aí. Deus abre outro olho, ou seja, outro vidente, outro profeta, e assim até este tempo final. Continua dizendo, e Deus estremecerá esta terra e também os céus,
falando. Vem? Porque sempre Deus usou o homem. Ou seja, é Deus falando à sua igreja. O irmão Branham profetizou do que seria quando ele tomasse esse título de propriedade. Nosso irmão William também falou do que seria na dispensação do reino. Tudo o que estaria ocorrendo na dispensação do reino, porque esse anjo que mostra e dá a conhecer as coisas que acontecerão depois dessas, as coisas que aconteceram nas eras da igreja, esse anjo as revelaria e as deu a conhecer, as coisas que seriam depois. Da mesma forma que o arcanjo Gabriel ali, no tempo de João Batista, vejam, estava falando ele nesse começo da dispensação da graça, nesse entrelace dispensacional com a dispensação da lei. Ali apareceu, nessa encruzilhada, apareceu Gabriel e esteve falando ali a Maria, que é a igreja, das coisas que aconteceriam no cumprimento da primeira vinda de Cristo. E assim, em nosso tempo, esse anjo veio em carne humana e esteve dando à igreja, dando a conhecer, revelando as boas novas das coisas que seriam depois das 7 eras da igreja e revelando a vinda desse Filho prometido, a vinda do cumprimento da segunda vinda do Senhor. E já veio e se foi. Agora estamos no tempo do cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Continua dizendo, e Deus estremecerá essa terra e também os céus, falando. Isso será a voz que estremecerá os céus e a terra. Será a voz de Deus falando por meio do ministério do tempo final. O instrumento onde estará esse ministério será adotado. É o único, além de Jesus, que estando vivo, será adotado para realizar essa obra de reclamação. O instrumento onde estará esse ministério será adotado, terá o título de propriedade. Vem? Esse é quem tem o título de propriedade. Nenhum outro mensageiro o teve nas eras, não o teve, mas que vejam, ali o tinha, ou estava ali no jardim do Éden, e Adão não o comeu. Depois o teve Jesus e também não o comeu. Ali, quando o toma, da destra de Deus o toma, o abre, mas não o come. O traz à igreja. E esse sim o come. Vejam que Cristo no céu o toma e não come. Veja aí, diz, o traz à terra para entregá-lo a um homem, que tem que ser um membro da igreja de Jesus Cristo. E tem que ser um mensageiro. E o mensageiro que estiver nesse tempo, no meio da igreja. Agora vejam na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus, mas essa é a mensagem que pregou em julho, 18 de julho de 65, porque a outra pregou em novembro, 27 de novembro de 65, mas essa é pregada em 18 de julho de 1965 em Jeffersonville e titulou assim, tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus, na página 32 embaixo para 33 diz. Eu fui um pouquinho duro essa manhã. Eles esperam no Senhor, esperando, e ao fazê-lo e ver essa promessa de hoje sendo vindicada, isso renova a fé deles em sua palavra, pois Ele prometeu fazer isso, e aqui está Ele fazendo. Então, não há dúvida, Deus fala. Sua palavra fala primeiro. E então, o Espírito que a está trazendo faz o que a palavra diz que faria. E escreve, o Espírito faz... diz a palavra, a cumpre. Temos muitas imitações ainda, teremos muitas delas.
Ou seja, nesse tempo houve personificações e imitações. Recordem que a primeira e segunda etapa imitaram, personificaram o irmão Branham por ele ensinar, e diz que ainda vamos ter muitas delas, o qual estão vendo que está ocorrendo, mas isso é normal, porque já ocorreu em tempos passados, o qual não deveria ser mais. Assim é. Ainda teremos muitas delas, homens de coração sinceros, tentando fazer coisas dessa maneira e daquela maneira. Mas observe o que aconteceu. Pessoas colocarão suas mãos e então morrerão. Bem, note, nenhum sistema de denominação humano funcionará alguma vez, fazendo membros para suas próprias arcas denominacionais feitas por si mesmos. Deus nunca teve uma denominação. Ele nunca terá uma denominação, e é algo feito pelo homem. E eu me pergunto hoje, se com tudo que atraímos, e grandes cruzadas e avivamentos, se não estamos enchendo a arca metodista, a arca batista, a arca presbiteriana, mas como fica a arca de Cristo, a palavra? E se a noiva deve ser a palavra, então ela tem que ser de Cristo, parte do noivo. Ela tem que ser a palavra não para o dia dele, a palavra deste dia, que ele prometeu que estaria este dia que ele enviou sua palavra para moldar sua noiva e formá-la. Espero vermos isso. Não tenham alguma ideia de si próprio e não pegue a ideia de outro. Tome a palavra vindicada aqui, a Bíblia. Ela diz: e desenha uma pedra angular e as eras. Vejam, neste tempo final, nessa era da pedra angular, tem que ficar com a palavra que está sendo falada para a hora. Ou seja, toda a palavra que foi falada pelo reverendo William Branham e pelo nosso irmão William, tudo o que eles falaram deste tempo, assim é que Deus está cumprindo. E é preciso ficar com o que foi prometido. A palavra que trouxe, a mensagem que trouxe o reverendo William Branham, precursando a segunda vinda do Senhor, e todas as coisas que nos falou nosso irmão William Souto Santiago em sua mensagem, nos revelando as coisas que aconteceriam depois das eras da igreja. Tudo isso é a preparação para que a noiva visse nesse tempo final, quando Deus estivesse cumprindo essa palavra, pois vê-la, recebê-la, crer de todo o coração. E como ele nos dizia na mensagem de ontem, e o que não entendam, entenderão mais adiante. Mas o importante é recebê-lo, crer nele, porque foi a palavra falada de Deus por meio do seu precursor e por meio do anjo Gabriel. Deus prometeu em sua palavra como ele escolheria sua noiva neste último dia. Vocês sabiam disto? Último dia escreve último dia. Ele prometeu como ele faria, e que por meio do seu plano original de escolher Cristo, de escolher os tempos, de escolher as épocas, como ele não pode falhar em sua noiva, porque ela é parte dessa palavra. Ele não pode escolhê-la por meio de uma denominação. Quando ele não escolheu Cristo por meio de uma denominação, veio Cristo a uma denominação? Veio ele por meio de uma denominação? Não. Eles o rejeitaram, pois isso é o que as denominações fizeram então. Então, quando ele escolhe uma noiva, ele pode vir de alguma outra maneira? Como ele trouxe Cristo aqui? Por meio da palavra dos profetas. É correto isso? Como ele trará sua noiva aqui? Por meio da palavra dos profetas. E ele escreve ao lado, desenha uma pedra angular e as eras, e escreve todas, as divide, as escreve e as enumera, ou seja, escreve seu nome de cada mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley. Na sétima era coloca WMB, ou seja, William Marion Branham, em cima coloca o anjo, porque é o anjo quem está cumprindo neste tempo final essa parte da era da pedra angular. É o anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus.
Continua dizendo, porque recordem, sempre foi o anjo em cada mensageiro. E neste tempo final, a página 256 do livro dos selos. Agora vejam, continua dizendo, como ele identificou quando ele veio por meio de um homem com o espírito de Elias sobre ele. Saiu do deserto. Como identificará ele a sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa, antes de que ele destruísse a terra, como foi nos dias de Sodoma. Recordem, Sodoma queimou. É correto isso? Pois este mundo se queimará. Jesus assim o disse. Esse será o tempo que, como Lucas, o capítulo 17, versículo 30 diz, nos dias que seriam como Sodoma e Gomorra, então o Filho do Homem seria manifestado. E então o que aconteceria? De acordo a Malaquias, ele queimará a terra outra vez, e os justos, no milênio, caminharão sobre a cinza dos maus. É correto isso? Vem? Assim que estamos no tempo do fim. Estamos aqui à porta agora, esperando que Ele venha. E Ele escreve a vinda de Cristo. Note, Deus prometeu em sua palavra que Ele escolheria sua noiva por meio da sua maneira original. Ele escolheu os seus, o noivo. Ele predisse por meio dos profetas e enviou um profeta para identificá-lo. O profeta disse, estando às margens do Jordão, eis aqui, disseram, tu és o Messias, não é assim? Falando, se referindo a João, ele disse, não, eu não sou o Messias. Tu deve ser o Messias, mas eu não sou ele. Mas ele está no meio de vós, e o seu calçado não sou digno de desatar. Quando ele vier, ele mesmo se revelará. E escreve a vinda de Cristo. Agora isso vemos no livro de citações, vamos ir a um momento ali, que é no livro de citações, página 59, parágrafo 519, onde ele, aí na última frase diz, tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa pessoa que virá nos últimos dias acabará seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. Vejam, ele mesmo dirá, eu sou. Eu sou o cumprimento dessa promessa. Lá dizia Jesus, eu sou quem fala contigo. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham. E hoje, Ele está entre nós na pessoa do Espírito Santo, se manifestando Ele mesmo, mais e mais, entrando em sua igreja, Ele mesmo se revelando, porque Ele e a noiva e o noivo serão o mesmo. Ele mesmo se revelando. E um dia vocês verão que aquele que sentir em seu coração e vem sua identificação chegará a se personificar diante de vocês. Vejam. Então vocês e eles são um. E aí ele escreve, selos, livro dos selos 256. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Ou seja, Ele virá, diz ali, diz o irmão Branham, chegará a se personificar diante de vocês. Ou seja, que esse é o cumprimento da vinda do Senhor no meio da sua igreja para realizar a obra de reclamação, para realizar o cumprimento dos ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E continua dizendo aqui, já nosso irmão William, aqui já, neste último pedacinho que vamos ler, os demais mensageiros já se foram. Somente ficará um. Vejam, os mensageiros já se foram. Todos os das 7 eras também se foi. O arcanjo Gabriel, nosso amado irmão William Souto Santiago, também se foi. Agora ficará um vivo, diz. Os demais mensageiros já se foram. Somente ficará um. O último mensageiro será o mensageiro da era da pedra angular. Vem? Esse mensageiro que está vivo nessa terra, neste tempo final, é o mensageiro da era da pedra angular, porque todos os demais mensageiros já se foram.
E então verão que a terceira etapa estará manifestada em toda a sua plenitude, a palavra criadora sendo colocada na boca de um homem. Esse homem falando e as coisas acontecendo. Vejam se começa primeiro com a pregação, com o ensinamento. E as coisas estão ocorrendo, estão acontecendo. Vejam esse ensinamento, esse trabalho no meio dos escolhidos, dando esse avivamento, esse despertamento e dando assim a fé de rapto, mas também está ocorrendo essa segregação, essa separação. Como está ocorrendo isso? Sendo falada a palavra, e a palavra produzindo isso. Para essa etapa, a igreja será preparada. Antes que chegue essa etapa e será completada para depois os mortos em Cristo ressuscitarem e se unirem conosco e nós sermos transformados. Vejam, para essa etapa a igreja será preparada. Agora, vejam o importante de conhecer o tempo, conhecer as épocas e conhecer a mensagem do irmão Branham e a mensagem do nosso irmão William para poder identificar plenamente o que Deus prometeu. Porque o que Ele prometeu, Ele está cumprindo. No cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o cumprimento da vinda dos ministérios de Moisés, Elias e Jesus, o cumprimento, vamos colocar esse tema, o cumprimento da vinda dos ministérios de Jesus, Moisés e Elias. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.